Todos nós já vimos vídeos de tempestades intensas, tufões e tornados. Mas será que você já viu um tsunami de gelo? E o que você acha de um céu vermelho sangue no meio do dia? Ou ondas tão grandes que engoliram um prédio de 5 andares? A verdade é que existem eventos climáticos muito mais extremos do que somente a chuva, vento e granizo. Dito isso, fique confortável e puxe um cobertor, porque vamos dar uma olhada em eventos climáticos muito estranhos e extremos capturados em vídeo. Cappuccino marinho. Se você já foi à praia, é provável que já tenha visto alguns aglomerados de espuma marinha flutuando pela água. Essa espuma estranha é resultado de um fenômeno natural que acontece quando grandes concentrações de matéria orgânica, como o plâncton e águas presentes na água, são chacoalhados pelos ventos e pelas ondas. O ar acaba ficando preso, produzindo mini bolhas que se acumulam na espuma de cor marrom, de aparência estranha. Ela normalmente não é nociva, mas isso não quer dizer que ver a praia de Frog Beach, na Austrália, se transformar em um cappuccino gigante seja uma visão menos aterrorizante. Pode ser um fenômeno natural, mas a aparência é incrivelmente desagradável. No entanto, não menos desagradável do que esse rapaz está prestes a testemunhar. Super espumoso. That is so good. Where is he? Imagine ser totalmente engolido por um banho de espuma suja, salgada e espumosa, que tem consistência de creme de chantilly. Eca. E enquanto a maior parte dessa espuma marinha não é tóxica, alguns países, como a Inglaterra, despejam uma grande quantidade de rejeitos de esgoto não tratado diretamente em rios e mares, o que pode criar uma espuma tóxica nas ondas. É impossível distinguir uma da outra só de olhar, então eu acho que eu vou me concentrar em ficar deitado ao sol. Muito obrigado. Mas e você? O que acha? Se prefere ir direto pra água, deixe o like. Mas se você prefere ficar tomando sol, como eu, se inscreva no canal. E aí, tudo certo? Maravilha! Agora, qual será o evento climático a seguir? Relâmpago reverso. Nós aprendemos na escola que os raios geralmente começam nas nuvens, atravessando os céus de uma nuvem para outra, ou atingindo o chão, não é mesmo? Mas se isso for verdade, como que você explica isso? Não, você não enlouqueceu. Esse raio saiu do chão. Esse é um fenômeno chamado relâmpago invertido, e os cientistas ainda não conseguem entender precisamente por que isso acontece. O que eles sabem, no entanto, é que essas descargas ascendentes surgem do topo de estruturas altas e são desencadeadas por outros relâmpagos na região. De acordo com simulações, essas descargas amplificam o campo elétrico do ambiente ao redor das estruturas, e isso é o bastante para disparar raios de torres com altura a partir de 10 andares, ou mais. Ok, pode até ser que os cientistas não entendam totalmente o fenômeno, mas eu sei que eu vou me mudar para um apartamento no piso térreo, o mais rápido possível. Elsa, é você? O Lago Michigan, um dos 5 grandes lagos dos Estados Unidos. Com sua mega extensão costeira de mais de 5.150 km, esse lago possui mais de 100 faróis. Pode parecer muito, mas o clima aqui varia tanto que todos eles são essenciais. Isso porque a região pode enfrentar ondas de calor que passam dos 40 graus, além de enfrentar um frio glacial durante o inverno, com temperaturas bem abaixo de zero e ventos que ultrapassam os 70 km por hora. Isso forma as ondas no lago com mais de 6 metros de altura, que atingem boias, marcadores e os faróis. No entanto, por mais gelado que possa parecer, isso não é nada se comparado ao que as frentes glaciais, geralmente a mais de 20 graus abaixo de zero, causam na região. A água congelante que se choca contra essas estruturas se solidificam em sua superfície e em seus pires, deixando tudo coberto com incríveis faixas de gelo. Em alguns anos, a camada de gelo nos faróis não é tão espessa, mas algumas vezes nós temos que ver para acreditar. O gelo ficou tão espesso em 2019, por exemplo, que os escaladores profissionais conseguiram se filmar subindo pela superfície congelada, como se fosse uma montanha. E eles se parecem com castelos retirados de um outro mundo. Peraí, o que é aquilo? Não é ali que a Elsa do Frozen mora? Maravilha. Agora eu vou ficar com a música grudada na minha cabeça o resto da semana. Livre estou, livre estou. Enfim, continuando. Tsunami de gelo. Propriedades de frente para a praia ao redor do mundo ostentam vistas incríveis o ano inteiro, seja no verão, quando as ondas batem na praia, ou no inverno, quando tudo fica congelado. Exceto quando os ventos invernais ficam tão fortes que de repente centenas de toneladas de blocos de gelo do tamanho de elefantes começam a ser arrastados para fora da água e passam a centímetros da sua casa.
E mesmo que não pareça, o gelo não tem controle sobre suas ações. Esse é um fenômeno conhecido como ice shove, embora às vezes seja chamado de tsunami de gelo por conta do tamanho dos blocos de gelo e da velocidade com que eles podem se deslocar, como esse que aconteceu no rio Kuskokwim, no Alasca, em 2020. Whoa. Yep, time to move. Let's roll. Get on, get on. What? Get on. I'm on. Woo! Ice shoves acontecem quando ventos intensos ou fortes correntes sob a superfície da água forçam o gelo superficial a quebrar e se empilhar na areia. E mesmo que pareça tentador olhar o fenômeno de perto, sempre tenha muito cuidado. Em condições tão extremas, não há como prever o quão rápido os blocos de gelo podem se deslocar. Esse cara aqui, por exemplo, que filmava um ice shove no lago Erie, estava se arriscando. Oh my God, I can't believe I actually got it. Essas massivas paredes de gelo podem ser tão poderosas que conseguem arrancar árvores pela raiz, quebrar portas e até demolir casas inteiras. Uou, nada bom. Ondas ousadas. Se você é inscrito do canal há bastante tempo, deve se lembrar de um vídeo de alguns meses atrás, onde nós mergulhamos nas maiores ondas já gravadas. E se você tem medo do oceano, assim como eu, só de assistir os surfistas e petroleiros cruzando ondas de mais de 20 metros de altura, com certeza suas pernas já ficam moles. No entanto, ondas gigantes não acontecem no meio do oceano. Em 2015, o tufão Changhong aterrorizou o litoral leste da China, com ventos de 225 km por hora, levando ondas para a cidade costeira de Wenling, com mais de 15 metros de altura. As ondas invadiram a terra, inundando o litoral, e forçando mais de 1.100.000 pessoas a evacuarem suas casas. Mas essa não foi a última vez que uma tempestade de ondas assustadoras dessa magnitude atingiu os prédios na beira da praia. Em 2020, a tempestade mediterrânea Glória chegou ao litoral de Maiorca, com ventos de 114 km por hora. E mesmo que não tenha sido tão agressiva quanto o tufão Changhong, as ondas ainda atingiram alturas de mais de 8 metros. Olha, eu até aprecio o otimismo inabalável desses caras, mas se uma onda gigante de 10 metros estivesse literalmente se arrebentando diante de mim, acho que eu estaria correndo pra bem longe dela, e não pra dentro. Tempestade de poeira. Normalmente, quando você vê uma grande nuvem escura passando sobre sua cabeça, você corre para pegar um guarda-chuva. Mas o que fazer se você olhar para o céu e ver um paredão gigantesco de nuvens alaranjadas? Desse jeito aqui. Acho que um guarda-chuva não vai ajudar muito nessa situação. Essa é a cidade Diego de Almagro, no Chile, em março de 2022. E essa não é uma tempestade normal, e sim uma tempestade de poeira, algumas vezes chamadas de tempestade de areia. Esse fenômeno agorento ocorre quando fortes rajadas de vento assopram a poeira ou areia solta de superfícies secas, tipo uma faixa de terra ou deserto após uma longa seca. A poeira se acumula em nuvens densas, como paredões, e podem medir mais de 60 km de altura. E enquanto olhar a tempestade se aproximando pode ser assustador, estar dentro dela é praticamente indescritível. Estamos cubiertos de polvo, viento, temporal. Amainó un poco, pero recién el viento fue terrible. En 5 minutos bajó todas las nubes con polvo y no sé, desde El Salvador y hoy día aquí andamos. A luz atravessa a poeira e a areia, mergulhando tudo em um nevoeiro, que curiosamente muda de cor dependendo do tipo de poeira que forma a nuvem. E a tempestade de poeira do Chile provocou uma bruma em um tom futurista de laranja, por exemplo. Mas no sul do Iraque, a areia e a poeira ricas em ferro da região deram às tempestades de areia como essa em 2010 um brilho avermelhado surreal.
Not bad, huh? Barely see across the way, which is probably less than 100 feet. And visibility this way, geez, I don't know, 50. And that way, same thing. You can't even tell what's down there. Com a poeira tão vermelha, fica difícil dizer se isso foi filmado realmente na Terra ou em Marte. Trilho de chuva. Existem alguns lugares onde você espera encontrar uma cachoeira, como em uma floresta tropical ou no parque aquático. Mas quer saber um lugar onde você nunca iria esperar encontrar uma cachoeira? Saindo do metrô da cidade de Nova York. Mas, no entanto, foi precisamente isso que aconteceu em setembro de 2021. Tem tanta água nesse lugar que eu não sei se esse é o metrô de Nova York ou um dos brinquedos da Universal Studios. Piadas à parte, essa cascata catastrófica foi causada pelo furacão Ida, que despejou 8 centímetros de chuva em Nova York em pouco mais de uma hora. E esse foi um grande problema, porque o sistema de escoamento de Nova York é projetado para escoar até 4,4 centímetros de chuva por hora, na capacidade máxima. Isso causou inundações instantâneas em toda a cidade. E sabendo disso, eu não sei o que é mais impressionante para mim: os trens ainda estarem funcionando ou as pessoas terem coragem de pular para fora do trem direto para essa cachoeira. Olha a onda. Na verdade, o metrô de Nova York não é o único lugar castigado por torrentes inesperadas de água. Na Inglaterra, por exemplo, a ferrovia Devon's Dulwich, que foi construída percorrendo a região da Costa Sul, normalmente oferece uma viagem tranquila de trem, que permite aos passageiros admirarem as águas serenas de Devonshire. Bom, pelo menos até que os ventos invernais comecem. Em 2014, por exemplo, ventos de 113 km por hora provocaram ondas de até 9 metros de altura, que lavaram os trens que ainda estavam viajando pela ferrovia. Essas ondas foram realmente muito poderosas e acabaram destruindo totalmente a curta faixa de ferrovia costeira. Foram necessários mais de 35 milhões de libras para consertar os trilhos, junto com mais de 80 milhões de libras para refazer a parede de contenção do mar. Mas isso não foi o suficiente. Em 2020, uma imensa onda acertou um dos trens com tanta força que uma das janelas se quebrou, causando ferimentos em vários passageiros a bordo. Hoje, as tempestades continuam ameaçando a ferrovia, como a tempestade Barra fez em 2021, formando ondas massivas, que as mais novas e atualizadas paredes de contenção simplesmente não conseguiram segurar. Parece que esses planos de atualizações simplesmente saíram dos trilhos. Supercélula. As chuvas estão para as tempestades, assim como as tempestades estão para as supercélulas. Esse imenso sistema de nuvens em formato de bigorna que prospera entre duas correntes de ar opostas, uma de ar quente ascendente e outra de ar frio descendente. O ar que está mais úmido sobe, condensa e então desce mais uma vez, agora resfriado, formando essas supermassivas e turbulentas nuvens de tempestades, que podem atingir mais de 32 km de diâmetro e até 23 km de altura. Por mais imponente que isso possa parecer, elas se tornam ainda mais ameaçadoras quando as partículas dentro das nuvens começam a colidir, aumentando a carga estática e formando um gerador quase infinito de relâmpagos. Eu não sei se eu deveria me curvar de medo ou de admiração.
Provavelmente os dois, você não acha? Bom, quando a corrente de ar ascendente no sistema ganha velocidade, é formado o que os cientistas chamam de mesociclone. É aí que as coisas começam a ficar realmente aterrorizantes no nível do chão. Terríveis tornados. Os tornados são bastante assustadores, para dizer o mínimo. São basicamente colunas de ar estreitas, que rodam com violência, e que acontecem geralmente quando o ar quente e úmido colide com o ar frio e seco. Quando o ar frio é empurrado para cima, o ar quente começa a girar, produzindo uma corrente de ar que pode aumentar de velocidade bruscamente se os ventos na área oferecerem condições favoráveis para isso. Isso produz uma enorme coluna de ar quente, úmido e giratório, que é realimentado pelo ar frio que desce do mesociclone formado acima. Dependendo do tamanho e da força, esse sistema de funil pode girar a velocidades superiores a 320 km por hora, destruindo tudo e qualquer coisa em seu caminho. Então, imagine o horror que Mary Pan viveu em 2021, enquanto ela dirigia tranquilamente, até que, de repente, um tornado atravessou a Interestadual 10 no Texas, a menos de 30 metros de seu carro. Uau! E parece que estava soltando alguns raios também. Por sorte, não. Era apenas a força do vento fazendo os cabos de energia chicotear, provocando alguns curtos elétricos com brilho azulado. Ufa! Tornados já me dão medo bastante por conta própria. Muito obrigado, de nada. Tromba d'água. Parece que os tornados não se formam somente na Terra, mas eles podem se formar na água também. Mas quando isso acontece, os nerds do tempo preferem que o vento seja chamado de tromba d'água. No entanto, a maioria das trombas d'água que se formam são muito mais fracas do que seus irmãos terrestres. E isso significa que, embora pareça que estão sugando a água do oceano, elas são apenas colunas rápidas de ar, girando sobre as ondas. Uma tromba d'água tem, em média, 50 metros de diâmetro, com ventos de aproximadamente 80 km por hora. Muito menos do que os ventos de 322 km por hora dos tornados. Ora, enquanto ver uma tromba d'água de perto, mas não muito perto, é bem hipnotizante, imagine ver 4 ou mesmo 5 de uma vez, como esses turistas de Laguna Bay, nas Filipinas, registraram em 2020. Ok, então sabemos que são aterrorizantes, mas essa distância e com aquele pôr do sol atrás delas, na minha opinião, parecem mais majestosas. Na verdade, existem dois tipos de tromba d'água, a tornádica e a não tornádica. As trombas d'água tornádicas são simplesmente tornados que se formam em cima d'água, normalmente acontecendo durante trovoadas, formando-se a partir de uma abundância de ar quente e úmido e de uma atmosfera instável. Elas se desenvolvem de cima para baixo e aparecem inicialmente como um funil, como essa aqui, por exemplo. Por outro lado, as trombas d'água não tornádicas se formam durante climas relativamente calmos. Elas tendem a se formar ao longo das bases longas e planas de nuvens de tempestade em formação, onde o ar começa a circular ao longo da superfície da água e se desenvolver de baixo para cima, muito parecido com aquele que aterrorizou a Sicília. Eles normalmente surgem durante condições de vento leve e, por conta disso, não se movem muito. Mesmo assim, se você estiver dentro da água e começar a ver gotas voando em espiral, certifique-se de começar a nadar na direção oposta. Tornado de fogo. Ok, até agora nós vimos o quão assustadores os tornados e as trombas d'água podem ser. Mas você já ouviu falar de redemoinhos de fogo? Parece algo inventado para um filme de terror, não é mesmo? Bom, parece que os bombeiros da Grécia, que em 2021 estavam rastreando focos de incêndio, descobriram o quão reais e horripilantes essas coisas podem ser. Uou, essa foi por pouco. Como se ser bombeiro já não fosse um trabalho difícil o suficiente. Assim como as trombas d'água não tornádicas, os redemoinhos de fogo se formam de baixo para cima, mas são desencadeados quando o ar quente e ascendente rápido é combinado com condições de vento turbulento. Isso puxa a fumaça e o ar quente para cima em um funil, muitas vezes arrastando um turbilhão de chamas para cima com ele. Felizmente, a maioria dos redemoinhos de fogo são pequenos, variando de 100 a 50 metros de altura. E embora possam atingir escaldantes 1100 graus Celsius, a maioria desaparece rapidamente. A maioria. Ou seja, alguns deles como esse, gravado na ilha Kangaroo, na Austrália, em 2020, podem ficar tão fortes que conseguem se afastar do foco do incêndio.
Mas essa não é a forma final de um redemoinho de fogo. Nos casos de incêndio maiores ou mesmo erupções vulcânicas, a enorme quantidade de ar quente e cinzas que sobem na troposfera podem criar nuvens de fogo, também conhecidas como nuvens pirocumulonimbus. Dependendo do vento, essas nuvens de cinzas podem se tornar nuvens de tempestades, formando mesociclones e criando seus próprios tornados, também conhecidos como tornados de fogo. Isso aconteceu em 2018, quando um incêndio na Califórnia desencadeou a criação de um pirocumulonimbus, que acabou dando forma a esse horrível tornado EF3, com ventos acima de 230 km por hora. Com mais que 305 metros de diâmetro, esse foi o maior e mais mortal tornado de fogo já registrado em câmera. Cara, eu não queria estar perto daquele helicóptero de jeito nenhum. Nem pensar. Susto glacial. As geleiras são um imenso acumulado de gelo, neve e sedimentos que, graças à gravidade, se movem lentamente terra abaixo, do lugar onde elas se formam. E elas são uma visão e tanto. E é por isso que a geleira de Portage, no Alasca, com mais que 9,7 km de extensão e a altura de um prédio de 10 andares, é um destino muito popular. O único problema é que os turistas esquecem que geleiras não são sólidas. Elas podem derreter, rachar e quebrar, e geralmente de forma inesperada. E foi bem isso que aconteceu com a família de Jason Routt Jr., que visitava a geleira de Portage em 2020. Oh. Hey, Sue, get off of there! Get off of there! Get off of the ice! Get off of the ice! Whew. Are you okay, Sue? Oh. Oh my God. Whoa. Um bloco quase do tamanho de uma casa, pesando centenas de toneladas, despencou no lago congelado sob a geleira. E já que apenas a superfície do lago estava congelada, a colisão causou uma pequena, porém muito aterradora, onda de choque sob o gelo, na direção de Jason e sua família. Se o desmoronamento fosse maior, poderia ter causado problemas muito mais sérios. Mas ainda bem que Jason manteve a cabeça fria durante todo o ocorrido. Mudando de direção. Seu antigo professor de geografia provavelmente ensinou que os rios correm em uma direção, o caminho que a gravidade leva, não é mesmo? Bom, isso não é exatamente verdade. Alguns rios ao redor do mundo sofrem um fenômeno totalmente natural chamado de macaréu, que acontece quando a altura da maré do oceano é forte o suficiente para fazer pressão sobre o rio, revertendo por um tempo a direção do fluxo. Isso acontece em lugares onde a foz do rio ou do estuário é larga e plana, e a diferença entre a maré baixa e a maré alta é bem grande, geralmente com cerca de 6 metros de diferença. Quando essas condições são atendidas, um macaréu pode se formar, como acontece com certa frequência em Moncton, New Brunswick. Enquanto o macaréu de Moncton é estável o suficiente para ser surfado, outros podem ser tão grandes e violentos como os do rio Qiantang na China, que ficar muito perto simplesmente representa um perigo. O espetáculo dessa onda de 9 metros de altura ficou tão famoso que ganhou o nome de Dragão de Prata, e milhares de espectadores se reúnem ao longo dos bancos dos rios todos os anos para vê-lo.
Mas os que buscam emoção ainda costumam se aproximar do quebra-mar e se curvam na direção da maré, que pode viajar a velocidades de até 40 km por hora, jogando enormes jatos de água contra as barreiras. Mas espera aí, como que os espectadores sabem quando se reunir no local para testemunhar os maiores macaréus? Bom, isso depende dos ciclos lunares. Quando a Lua está mais próxima da Terra, a enorme força gravitacional atrai as águas da maré para aquele lugar. Com a regularidade do ciclo lunar, as marés altas sempre têm o seu pico na região de Qiantang, em meados de agosto de todos os anos. No entanto, outros eventos meteorológicos também podem afetar o tamanho dessas ondas. Em 2013, os ventos do tufão Trami impulsionaram o macaréu, o que fez com que a maré alta atingisse mais do dobro de sua altura habitual. A onda que subiu o rio rompeu as barreiras contra enchentes e subiu nas margens, arrastando os espectadores e levando eles das passarelas. Eu acho que eu prefiro ver os vídeos, ao invés de assistir pessoalmente. Mas e aí, qual desses eventos climáticos extremos você achou mais incrível? E você alguma vez já testemunhou algum fenômeno desses pessoalmente? Conta aí nos comentários abaixo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!